Sup, Lawrence, seja muito bem-vindo ao Train Me Will. Nesse vídeo eu vou falar um pouco de algo que eu demorei a abordar, que é a gramática. E eu vi uma necessidade, a partir de agora, de falar um pouco sobre gramática. Só que eu sempre indico que isso aqui é para alunos já mais avançados. Se você está iniciando os seus estudos, a sua prática no inglês, significa que você primeiro tem que começar a ter um entendimento da língua. Você precisa se expor bastante à língua, ouvir bastante, para se acostumar com os sons, para já começar a falar as primeiras frases, para depois você vir para a gramática. Então, isso aqui é mais para você se aprofundar e ter um conhecimento da parte gramatical. Por quê? Porque eu via a necessidade de você interpretar melhor certos textos e você só consegue isso quando você tem um entendimento da gramática. Muitas vezes você vai ler, só que você vai fazer uma inferência errada do texto porque você não está entendendo qual é o tempo gramatical, qual é a forma que o autor que escreveu está usando. Então, a gente vai começar do básico. A gente vai ver aqui subject, verb, direct and indirect objects and passive voice. Então, a gente vai ver aqui tudo isso. Subject seria o nosso sujeito. Olha só, a subject is a part of a sentence that contains the person or thing forming the action or verb in a sentence. Performing, sorry. Performing. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Will, você não fez a tradução. Eu vou falar para vocês. Então, o sujeito é a parte da sentença que contém a pessoa ou a coisa, no inglês, muitas vezes é uma coisa, né, que está performando a ação, ou seja, exercendo a ação, que a gente vai ver que a ação é o verb, na sentença. Então, vamos para o exemplo. I am teaching English now. Então, essa é a sentença. Aqui eu coloquei a tradução. Eu estou ensinando inglês agora. Então, the subject of these sentences is the pronoun I, personal pronoun I. Então, nessa sentença, o sujeito é o pronome pessoal eu. Eu. Quem é que está praticando a ação? Eu. Então, você, para descobrir quem é o verbo, você vai perguntar who's doing the action? Who's doing the action? Quem é que está fazendo a ação? Quem é que está performando a ação? Ok? Então, verb. Verb, como eu já disse, é o verbo. A verb is a word used to describe an action, state or occurrence. Então, o verbo é uma palavra usada para descrever uma ação, um estado ou uma ocorrência. Okay? Então, mesmo exemplo. I am teaching now. I am teaching now. Então, qual é o verbo aqui? Então, o verbo seria eu estou ensinando agora, né? Seria eu estou ensinando. É o que eu estou fazendo. O que é que eu estou fazendo? Ensinando. Estou ensinando. Aí eu coloquei até aqui só o am, mas na verdade seria tudo isso. Estou ensinando. Essa é a ação que eu estou praticando agora. I am teaching now. Who is teaching? I. Aí eu sei o sujeito. Quem está ensinando? Eu. What is the subject doing? O que é que o sujeito está fazendo? Aí você descobre o verbo. He is teaching. Ele está ensinando. Então, seria o am, o verbo, famoso verbo to be, né, que é o estou, juntamente com o que a gente chama de verbo principal. A gente ainda vai ver em outras aulas tempos verbais. Primeiro, vocês precisam entender essas... é como se fossem pecinhas básicas da gramática. Sujeito, verbo e as próximas aqui, ó, o direct object. Ok? In a sentence, the direct object is a noun or a noun phrase that's receiving the action of the verb. Então, até aqui, o que ele está dizendo? Que na sentença, o objeto direto é o substantivo ou uma frase substantivada. Pode ser também toda uma frase. Que está recebendo a ação do verbo. Okay? Então, the basic construction works like this. Então, a construção básica dessa sentença funciona dessa forma. Subject plus verb plus who, whom or what. Esse who, whom or what seria o direct object. Então, olha só. Júlio hates raisins. Vamos fazer do início.
Em português a gente está traduzindo, seria Júlio odeia uvas passas. Então, who hates? Who hates? Júlio. Então a gente descobre o verbo. Quem é que odeia? Júlio. Júlio tem ódio, tem raiva. Então a gente sabe que o verbo é hates. Para descobrir o direct object, o que é que você vai fazer? Júlio, o sujeito, hates what? O Júlio odeia o quê? Ele odeia uvas passas. Então, as uvas passas estão recebendo a ação, ou seja, ele está recebendo o ódio do Júlio. Okay? Então, the direct object of these sentences is raisins. Will, o indirect object. Nem todas as frases vão ter indirect object, ok? Mas vamos a um exemplo. O que seria um indirect object? A noun, a pronoun, a noun phrase that occurs in addition to the direct object after some verbs and indicates the person or thing that receives what is being given or done. Então, até aqui, até os dois pontos. Seria um substantivo, um pronome ou uma frase substantivada que ocorre em adição ao objeto direto depois, né, de alguns verbos e indica a pessoa ou a coisa que está recebendo o que está sendo dado ou o que está sendo feito. Então, the person or thing that the action of a verb is performed for or direct to in the sentences. Seria a coisa ou a pessoa a qual o verbo que está sendo performado é direcionado na sentença, para o qual o verbo é performado ou dirigido na sentença. Exemplo, she bought him a present. Então, aqui eu ainda poderia escrever essa mesma frase de outra forma. She bought a present for him. As duas têm o mesmo significado. O mais comum é este aqui. She bought him a present. Ok? Então, she é quem está praticando a ação. Ela. Qual ação? Bought. Comprou. Comprar no passado. She bought him a present. No português, a gente falaria mais dessa forma aqui, ó. Ela comprou um presente para ele. No inglês, às vezes, eles colocam o indirect object antes. Ela comprou um presente para ele. A tradução vai ser a mesma, só que a gente mudou a ordem das palavras. Okay? Então, ela comprou um presente para ele. Quem é que está recebendo o presente? Him. Ele. Okay? Isso aqui a gente chama de pronoun, object pronoun. Okay? Projeto ou pronome para objetos. Então, a gente colocou ali ele. Ele recebendo o presente. Ok? Então, the indirect object of this sentence is him. Agora vamos para um exemplo prático, na passive voice. Para você aplicar passive voice você pode aplicar em todos os tempos verbais. É só a voz passiva. Okay? Isso aqui já é um assunto um pouco mais avançado, mas é só para mostrar como, muitas vezes, não ter a gramática faz a gente entender as coisas de uma forma um pouco errada. Olha só. Então vamos primeiro entender a passive voice. The passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. Então ele disse que a voz passiva é usada para mostrar interesse na pessoa ou no objeto que está recebendo a ação, ou que está tendo a experiência, ao invés da pessoa ou objeto que está praticando a ação. O foco não é em quem pratica, não é no sujeito, é em quem recebe. Então, é no object. A gente acabou de ver o object, tanto direto quanto indireto, é aquele que está recebendo a ação. The most important thing or person becomes the subject of the sentence. Então, esse object, na passive voice, ele vai se tornar o sujeito da sentença. Okay? E isso, às vezes, causa um pouquinho de complicação na nossa mente, mas essa complicação vai desaparecer. Eu usei aqui um exemplo da Bíblia, o Salmo 51:5, que é um salmo escrito por Davi. Então ele diz aqui, ó, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. A tradução seria,
Eis que fui formado em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Então, olha só como não ver a parte gramatical pode causar um erro. Muitas vezes a gente lê essa passagem e entende o quê? Que Davi seria um pecador. Ele nasceu um pecador, porque está dizendo aqui que ele foi formado em iniquidade e que em pecado a mãe dele o concebeu. Será que é isso que a passagem está dizendo? Se a gente analisar a parte gramatical, olha só como é que fica. Behold, I, David, quem escreveu foi David, was shapen in iniquity. Fui formado em iniquidade. Isso aqui que eu adicionei é uma by phrase. É quem está fazendo essa ação. Tá? Muitas vezes você pode omitir. Quando for uma coisa lógica, tá? Quando é algo óbvio, você não precisa dizer quem está fazendo essa ação. Lembra? A passive voice volta a atenção para quem recebe. Ok? And in sin did my mother conceive me. Tá? Então, a primeira parte está na passive voice. É ela que a gente vai dar uma olhada e vocês vão ver como a segunda frase é como fosse uma afirmação da primeira. Então, vamos colocar aqui para a voz ativa, active voice. Como é que essa sentença ficaria na voz ativa? In iniquity, my mother shaped me, David. Me seria o David. Então, o I passou a ser o me. Object pronoun do I é o me. Então, em iniquidade, minha mãe me formou. Ok? Então, vamos analisar aqui. David's mother, que em vermelho é o subject, é o sujeito, é quem está praticando a ação. Tá? Qual é a ação? Shaped, formar. Tá? Essa é uma outra forma de dizer gerar. Está sendo, daqui, Davi estava falando sobre ele ter sido gerado. Estava no ventre da mãe. In iniquity é um adjective, tá? É um adjetivo, é um estado, como a mãe de Davi estava durante o período de formação dele. Então, ela estava em iniquidade. E me é o direct object que se refere a David. Então, o que é que Davi está dizendo? O que é que a gramática nos ajuda a entender? Que Davi foi formado pela mãe dele quando estava na gestação. A mãe de Davi estava em iniquidade. Essa passagem não estava dizendo que Davi estava em iniquidade durante a formação, durante a geração. Ele está se referindo à minha mãe. Will, você consegue provar isso? Sim, a gramática já nos provou. Agora, olha só, a segunda sentença afirma exatamente isso. And in sin, e em pecado, did, esse did, ele está adicionando uma força à ação, que é conceive me, que é conceber. E em pecado, realmente em pecado, minha mãe me concebeu. Então, quem estava em pecado? A mãe de Davi. Okay? Então, esse salmo é muito mal compreendido justamente pela falta da análise gramatical. Se você só analisar a gramática, você vê que aqui o sujeito é a mãe de Davi. Davi é o objeto que está recebendo a ação de ser formado por uma mãe que estava num estado de iniquidade. Não ele estava, ou durante a gestação, ele em iniquidade. Um outro exemplo de ver isso é quando você vê a palavra in, em iniquity. In é uma preposition. No inglês, as preposições têm várias funções. Então, in pode ser de localidade. Por exemplo, I was born in Natal. Eu nasci em Natal. Isso não quer dizer que Natal nasceu em mim. Ou seja, que eu tenho Natal em mim. Okay? Que é mais ou menos o que você lendo por cima iria entender. Tá? Que Davi tinha pecado. Mas não. Aí estava dizendo que a mãe dele estava em pecado. Então, esse é um ótimo exemplo do porquê a gramática é importante. Mas, primeiro, aprendam já a falar, a ter o domínio dos sons, para só depois vocês virem lapidar a parte da gramática. Ok?
See you guys. God bless you.